aquele extrato do livro da Transição Planetária não foi à sorte. Leiam, ou depois lemos em conjunto, e vamos começar por ler aqui a mensagem para nos prepararmos. E a mensagem que lemos hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida e intitula-se O Mundo e o Mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. São palavras de Jesus que estão no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. E então Emmanuel comenta: nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é uma enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra, em si, sempre foi boa. Da sua lama brotam lírios de delicado aroma. A sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando os nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada e as feridas acompanham-nos. É preciso então embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Vamos fechar os nossos olhos e preparar-nos mentalmente para este período que é só nosso. Um período de comunicação, de conexão entre nós e os planos superiores da vida. Coloquemos na nossa tela mental a imagem do nosso querido irmão e mestre, Jesus. Contemplemos o seu olhar doce e penetrante, o seu sorriso que nos parece transmitir a paz e a harmonia de que todos tanto necessitamos. Querido Mestre, querido irmão, maior, nosso protetor, nosso orientador, Jesus, auxilia-nos nesta nossa jornada em que contigo vamos na senda do bem em direção ao Pai. Pedimos-te que nos abençoes a todos nós, às nossas famílias, aos nossos amigos e, sobretudo, Senhor, abençoa este mundo, este nosso planeta onde vivemos e que atravessa, como sabes, grandes transformações de toda a ordem, física,
e moral. Ajuda e ilumina aqueles que ainda têm a ambição, o ódio e o egoísmo nos seus corações. Faz com que eles abram o seu olhar sobre tudo aquilo que existe na vida, na verdadeira vida, na vida espiritual, onde todos seremos mais felizes se nos conseguirmos libertar do mal. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada. Bom, então vamos começar por ler esta mensagem que trouxemos hoje e que fala sobretudo sobre a transição da Terra, a transição planetária. E diz assim: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Este trecho está no livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco e do espírito Manuel Filomeno de Miranda. É uma obra francamente interessante, eu diria fundamental, para nós entendermos o período que atravessamos agora. E trouxemos isto para vos chamar sobretudo a atenção que quando se fala muito de transição planetária, nós estamos à espera que seja o planeta, que seja algo de externo que se transforma. E não é. Ou não é só. O mais importante é, sem sombra de dúvida, a nossa própria transformação interior. Portanto, a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. Não é? Voltaremos depois a este assunto. O que vos trago hoje é o estudo ou a reflexão conjunta sobre o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Há muitas moradas na casa de meu Pai. Considero que este, como os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é, sem sombra de dúvida, a base da doutrina espírita. E vamos ver, então, alguns conceitos no início para que depois possamos compreender bem este capítulo, que, como vos disse, é um dos capítulos-chave da doutrina espírita. E então, eu pergunto aqui, o que é a erraticidade? E para que não fiquem dúvidas, a erraticidade é o estado dos espíritos durante os intervalos das existências corpóreas. Portanto, durante cada uma das encarnações, não é? É esse período que se chama erraticidade. Há espíritos errantes de todas as classes, exceto os espíritos puros, que não têm necessidade de mais reencarnações. Obviamente, se eles já são puros, portanto, não têm que mais se aprimorar, digamos assim, porque chegaram ao topo da escala evolutiva dos espíritos. E, como sabem, essas escalas evolutivas dão-se através também das reencarnações. E eu digo também porquê? Porque é neste estado errante também que o espírito despojado do corpo físico, portanto, sem nenhum tipo de matéria que o possa constrangir, reconhece
nas suas existências passadas as faltas que cometeu e vai escolher as provas para se redimir. Portanto, há também uma aprendizagem nesta fase de erraticidade. Portanto, se temos uma fase de aprendizagem durante a encarnação, temos também uma, e não menos importante, fase de aprendizagem durante este estado de erraticidade. Já no livro dos Espíritos, este tema da pluralidade dos mundos foi abordado. Repare, Allan Kardec, na questão 55, pergunta aos Espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E vejam bem a resposta. Sim. E o homem terrestre está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Porque é importante chamar a atenção para isto. Vejam só. Há homens que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Portanto, há homens que pensam que a humanidade só existe na Terra. E, portanto, nós, homens terrenos, somos os reis da criação. E, certamente, já viram isso escrito, é muito largo. É uma tolice, porque, de facto, vamos comprovar que todos os mundos podem ser habitados, sempre sob a forma humana, mas, obviamente, com diferentes estados da matéria. Portanto, aqueles que têm esta ideia de que são os reis da criação ficam assim um pouquinho com menos razão, e nós temos que os esclarecer, não é? Bom, então, o capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo, está assim orientado. Diferentes estados da alma da erraticidade, que agora não restam dúvidas, todos sabem o que é, certo? Bom, portanto, diferentes estados da alma na erraticidade. Depois fala nas diferentes categorias dos mundos habitados. A destinação, eu pus aqui um bocadinho mais em língua portuguesa, o destino da Terra. Destinação como queiram. Causas das misérias terrenas e depois, por fim, as instruções do Espírito. Queria chamar a atenção para a forma como Allan Kardec organiza este capítulo, porque acho que é importante percebermos. Ele parte do individual, a alma na erraticidade, para o coletivo. Não é? Portanto, tudo progride. Progride o homem no seu estado de erraticidade, progride durante a encarnação, a humanidade toda progride e progridem os mundos. Certo? E por fim, qual é o destino da Terra? Não é? Para que é que nós estamos aqui? O que estamos aqui a fazer? Obrigada. Se não fosse estou. Bom, vamos então organizar. Deste-me perdi o raciocínio. Estou a brincar contigo. Vamos então começar. É muita luz aqui, só posso desligar esta. É que fica muito branco. Ó, vê-se muito melhor assim, não é? Muito melhor. O capítulo começa com estas palavras de Jesus que estão escritas no Evangelho de João. E diz assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e vos preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que
onde eu estiver, estejais vós também. Parece complicado? Vamos desconstruir isto. Basicamente, o que é que Jesus nos está a dar? Uma imagem fantástica e maravilhosa de proteção, de orientação, de modelo. Se creis no Pai, crei em mim. Jesus aqui quase que diz que é o nosso irmão mais velho, o nosso protetor e o nosso orientador, não é? Que está aqui em nome do Pai. E, portanto, fiquemos tranquilos, porque Ele vai preparar o lugar e volta para nos levar com Ele. É evidente que para isso nós temos que o merecer, para ir para esse lugar que Jesus nos preparou. Mas Ele dá-nos todos os instrumentos, todas as ferramentas, como agora se diz, para que nós possamos evoluir e estar à altura de ir com Jesus para o lugar que foi preparado e que está próximo de Deus. É lindíssima esta mensagem, não é? E depois também, temos que falar aqui também nisto, é que não há só uma morada. Há uma casa. É a casa do Pai, certo? Mas há muitas moradas. E essas moradas significam o quê? Quando nós moramos com alguém é porque temos afinidade com essa pessoa, não é? Portanto, a diferença entre casa, a casa do Pai, a origem, não é? Aquilo onde nós nos sentimos todos seguros, para onde nós caminhamos, para junto do Pai, e as diversas moradas, também criadas pelo Pai, obviamente, e onde nós vamos estagiar, sempre sob a orientação do governador do nosso planeta, que é Jesus. Portanto, agora vamos àquela primeira parte, aos primeiros itens, que nos fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. E Allan Kardec diz que a casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Neles encarnam espíritos de acordo com o grau de adiantamento. Já falamos várias vezes sobre as escalas de evolução dos espíritos e podemos, de uma forma muito resumida, dizer que há fundamentalmente 3 tipos de espíritos, não é? São os espíritos inferiores, os espíritos bons e os espíritos puros. E entre estas três categorias há uma diversidade de subescalas, digamos assim. Portanto, aqui já começa a perceber que, de facto, cada espírito, digamos assim, de acordo com o seu desenvolvimento, terá um mundo adequado. Independentemente da diversidade dos mundos, estas palavras de Jesus também se podem referir ao estado venturoso ou desafortunado do espírito na erraticidade. Conforme a purificação e desmaterialização do espírito, o meio em que se encontra pode variar ao infinito. Portanto, foi isso que dissemos, não é? Há diferentes graus de evolução do espírito e também há diferentes mundos em fases de evolução. Portanto, de uma forma sintetizada, podemos dividir entre espíritos bons e espíritos inferiores, porque obviamente os espíritos puros já estão em meios, vivem em mundos celestiais e esse será o nosso objetivo. Lá chegaremos, cada um a seu tempo. Portanto, já sabemos que há muitas moradas, elas não estão circunscritas nem localizadas, veremos isso depois, e podemos então dividir em 2 grandes classes, os espíritos bons e os espíritos inferiores. Qual é a diferença entre uns e outros?
Os espíritos bons conseguem afastar-se da esfera onde viveram, percorrem o espaço e diversos mundos. Os espíritos inferiores não se podem afastar da esfera onde viveram. Enquanto que os espíritos bons convivem com outros espíritos a quem amaram, os outros inferiores estão isolados desses espíritos que amaram. Uns gozam de felicidade e os outros têm sofrimento moral porque vivem atormentados com as faltas que cometeram e com os remorsos. E todos virados para dentro, todos virados para si, sem ainda terem despertado, não é, para a vida espiritual e para a bondade e infinita misericórdia divina que está lá para o auxiliar, desde que este espírito mostre sinais de regeneração interior, desde que mostre sinais sinceros de arrependimento. Vamos então ver os diferentes categorias de mundos habitados. Comparando com a Terra, do ponto de vista da vida material e moral, portanto, já vimos que a Terra não é o único planeta e nós não somos, nós terrenos, não somos os reis da criação, mas temos sempre que comparar com aquilo que conhecemos, certo? E por isso comparamos do ponto de vista material e moral os outros mundos relativamente à Terra. E então podemos dizer que existem mundos inferiores em que a existência é sobretudo material e a vida moral é praticamente nula, não existe. Depois há os mundos semelhantes aos da Terra, em que predominam as paixões materiais. Este tipo de mundos conhecemos bem, que são semelhantes ao nosso. E os mundos superiores, em que vai diminuindo a influência da matéria e até chegando a um determinado grau de desenvolvimento, de progressão, a vida é essencialmente espiritual. Portanto, há aqui sempre uma correspondência entre o tipo de mundos e o tipo de habitantes desses mundos. Resumindo aquilo que os espíritos superiores nos disseram relativamente aos mundos inferiores e superiores, vamos então passar a ler este resumo. Um determinado mundo é inferior ou superior relativamente aos que estão acima ou abaixo na escala evolutiva. Foi o que acabamos de ver, não é? Tomando como comparação a Terra, pode-se fazer ideia de um mundo inferior, supondo que os seus habitantes estão na condição de raças selvagens, povos bárbaros, que são restos do estado primitivo do nosso mundo. Portanto, ainda existem este tipo de povos, como sabemos, cada vez menos, mas ainda existem povos bárbaros, apesar da nossa evolução, não é? De outra forma não haveria tantas guerras. É mais uma metáfora. Nos mundos mais atrasados, os habitantes são seres primários, com a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Portanto, estes são as tais raças selvagens a que se referem os espíritos. Predominam os instintos, e é isto que os distingue. Predominam os instintos, porque eles ainda estão numa fase muito atrasada de desenvolvimento do seu espírito. E, portanto, é o instinto, o que é o instinto com o que é que eles se preocupam? Com a sobrevivência, não é? O instinto leva essencialmente à conquista de alimentos, à habitação, não é? Eles têm que se defender de outros, até inclusivamente de outros animais que sejam mais aguerridos e que possam pôr-lhes a vida em perigo. Portanto, é fundamentalmente esse tipo de instinto de sobrevivência que ainda que existe nestes povos selvagens. Eles não têm nem sentimentos de benevolência, noções de justo
nem de injusto, porque distinguem mal o bem do mal, não é? Não têm ainda essa noção, digamos que a consciência neles ainda é muito embrionária. E, portanto, entre eles é o domínio da força. Mas uma vaga intuição que pode ser mais ou menos desenvolvida, que todos eles já têm, apesar desse estado ainda embrionário da consciência, já têm noção que existe um ser supremo. E isso já os faz superiores relativamente a outros que ainda não chegaram a essa conclusão, digamos assim, a esse desenvolvimento. E essa noção de divino já é suficiente para que eles possam ascender na tal escala espiritual. Até porque Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. Nos mundos superiores, estes é que nós gostamos de saber, não é? O que nos espera. Nos mundos superiores, as condições da vida moral e material são muito diferentes da Terra. Como por toda a parte, a forma corpórea é sempre a humana, mas aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Portanto, a forma é a humana. Não podia deixar de dizer isto, porque no nosso imaginário aparecem aquelas formas dos ETs e tal, que nos povoam as memórias de quando víamos aqueles filmes de ficção científica, em que era maravilhoso, eles apareceram e todos falavam inglês. Não sei se lembram disso. Isso marcou a minha infância. Posso fazer uma questão? Até que ponto o desenvolvimento tecnológico, nós até vemos na medicina, até a nível nuclear, biológico, até quando se reflete no desenvolvimento moral, até que ponto os outros mundos estão mais desenvolvidos moralmente por terem mais tecnologia ou não? Eu vou responder no final, pode ser? Claro. Porque o desenvolvimento do trabalho vai-lhe dar a resposta, está bem? Depois não fico questões sobre isso. Pode ser? Guarde essa pergunta, que é interessante. Portanto, a forma corpórea, já sabemos, é sempre a humana, mas aperfeiçoada e sobretudo purificada. O corpo não tem a materialidade terrestre, estamos a falar dos mundos superiores, portanto a matéria grosseira já não é igual, já é uma matéria menos densa, mais purificada, mais etérea, também já falamos disso aqui, e por conseguinte não está sujeito às necessidades, às doenças, nem à deterioração. Os sentidos são mais apurados, portanto estão aptos a percepções que os nossos sentidos, digamos, físicos, de matéria grosseira, não permitem determinadas percepções, não é? Enquanto que, quanto menos densa, digamos assim, seja a matéria, os sentidos, obviamente, também se modificam para melhor. Nos mundos superiores, a leveza do corpo permite uma locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem pelo solo, eles deslizam pela superfície ou planam na atmosfera apenas pela ação da vontade. Que maravilha! Fantástico! E isto são os espíritos, isto não é imaginação, isto é o resultado de muitas comunicações que Kardec recebeu de diferentes pontos, não é? Para chegar a estas conclusões que aqui vos trago. Os homens conservam os traços de existências passadas e mostram-se aos amigos tal como os conheceram, porém transfigurados, irradiando uma luz divina. Portanto, outra das possibilidades que existe, como sabem, é a comunicabilidade entre os espíritos, seja entre encarnados e desencarnados, seja entre desencarnados. Neste caso, portanto, é fantástico porque, de acordo com a vontade, não é? Os espíritos encarnados podem, mesmo noutros mundos, se forem suficientemente desenvolvidos, cá estão os mundos superiores, e podem aparecer aos homens, não é? Que estão noutros mundos e com os quais têm esta relação de família. Digamos que estes serão, muito provavelmente, os nossos benfeitores. Certo?
já vimos que eles têm a possibilidade de viajar no espaço, de sair da sua esfera, de irem a outros mundos, portanto são de facto estes os nossos guias. Outro aspecto interessante é que a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Portanto, a duração, digamos assim, da vida está de acordo com a própria purificação do espírito e com o adiantado mundo em que ele vive. E nos espíritos até muito adiantados, o desenvolvimento dos corpos é rápido e, portanto, a fase da infância é muito curta. A alma, sem o constrangimento da matéria grosseira, expande-se num estado de quase permanente emancipação, é aquilo que a alma desprende-se do corpo durante o sono, não é? É isso é que nós normalmente chamamos emancipação, e há uma livre transmissão do pensamento. Portanto, a comunicabilidade entre os espíritos é cada vez mais fácil, quanto mais adiantados eles forem. A morte é considerada uma transformação feliz porque não existem dúvidas sobre o futuro. Eles sabem exatamente, não é? Porque já têm um conhecimento muito mais alargado da vida do que nós, que ainda estamos aqui numa escala cá muito para baixo, por muito que nos custa admitir, mas é aí que estamos, não é? Nos mundos superiores, os sentimentos da espécie humana estão purificados, desconhecem o ódio, a inveja, o egoísmo. As relações entre os povos são de amor e da fraternidade, os mais fortes ajudando os mais fracos. Não há privilegiados pelo nascimento. Portanto, diz Allan Kardec, não há senhores nem há escravos. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferenças e dá a supremacia. A autoridade é obtida pelo mérito e exercida sempre com justiça. Portanto, isto realmente é maravilhoso. E cabe-nos a nós, através do nosso trabalho e do nosso esforço, lá chegar, porque Deus dá esse direito a todos. Nós crescemos todos iguais, nascemos todos ignorantes e todos temos as possibilidades de atingir estes mundos maravilhosos. A questão é que, de facto, nós trabalhemos nisso com vontade e com empenho e nos transformemos moralmente. A tal transição, não agora dos mundos, mas sim a nossa transição interior, que essa é que é importante. Nesses mundos, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Isto é, de facto, uma orientação importante. O homem não procura elevar-se acima do outro, mas sim acima de si próprio. Está preocupado, fundamentalmente, o objetivo é o seu aprimoramento. O objetivo nos mundos superiores é atingir a categoria de espíritos puros. E reparem que nestes mundos superiores, nestes mundos, digamos que venturosos, como chama Santo Agostinho, o mal já não existe. Os mundos felizes não são um privilégio. Deus dá a todos os seres humanos os mesmos direitos para aí chegar. Todos partem do mesmo ponto e têm acesso às mais altas categorias, já falamos disto. Apenas lhes cumpre conquistá-los através do seu esforço e trabalho de aperfeiçoamento, alcançando-os assim mais depressa, ou permanecer inativos por séculos no ludaçal da humanidade. Foi de propósito que deixei aqui esta frase, no ludaçal da humanidade, porque isto é mesmo mau. Temos mesmo que sair deste ludaçal, não é? Impacta esta frase, que é para nos... Há assim uns agulhões, os chamados gatilhos, que é para nós realmente dizermos, meu Deus, eu vivo num ludaçal, eu quero sair daqui. Mas como é que eu saio? Através do meu esforço.
Nunca é demais dizê-lo. Vou-vos deixar ler este desenho porque passamos para o item seguinte, que é, de facto, a diversidade dos mundos. E então, Kardec fez uma classificação dos mundos habitados e relaciona o tipo de habitantes com os mundos. Portanto, nos mundos primitivos estão as primeiras encarnações da alma humana, digamos que é a infância espiritual, não é? Desde o despertar da consciência. Depois temos o mundo de provas e de expiações, em que ainda predomina o mal. Depois temos os mundos regeneradores, que são almas que ainda precisam de expiar, portanto ainda existe o mal nestes mundos. É um mundo de transição, portanto uma transição do mal para o bem. Finalmente, os mundos felizes, onde já se sobrepõe o bem relativamente ao mal. E por último, os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, obviamente, onde só existe o bem e onde todos pretendemos chegar. Portanto, isto é igual àquilo que eu disse, vou passar à frente. Era só para vos dar a imagem, porque visualmente é mais fácil, não é? de mantermos. Então, os espíritos que encarnam num determinado mundo não ficam aí presos indefinidamente, que esta questão é fundamental nós entendermos. Eles encarnam num determinado mundo, mas não ficam lá presos. Nem é nesse mundo que eles vão atravessar todas as fases do seu desenvolvimento, até chegarem à perfeição. Quando alcançam um grau de adiantamento que corresponde a esse mundo, passam para outro mais adiantado e assim por diante até alcançarem o objetivo final de todos, que é sermos espíritos puros. Entenderam bem? Portanto, cada mundo tem os seus elementos, como aqui diz. Os diversos mundos, digamos, são estações para os espíritos. Em cada mundo deparam-se elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram, não é? E depois, conquistado esse, passam para o outro mundo. Aquela classificação que vos mostrei de Allan Kardec, é preciso dizer que não é uma classificação absoluta, não é? Entre cada um daqueles níveis há outros intermédios, certo? Portanto, é uma classificação relativa. Entendido? Aliás, nós estamos a viver, de facto, um período de transição e vejam há quanto tempo nós estamos neste período de transição. Há quanto tempo já os espíritos nos avisaram disso. Diga. Só uma colocação, porque às vezes nos dá a entender também que a Terra está destinada a ser um planeta, Já lá vamos. Dizer... Oi? Já lá vamos. Ai, que apressadinhos estes. Vamos lá, com calma. Que é para estes conceitos ficarem bem enraizados dentro de nós. Nós, se não entendermos um conceito, depois não conseguimos perceber o seguinte, ok? Mas até aqui não há dúvidas, pois não? Pronto. Se houver. Os diversos mundos, portanto, são estações, e isto é importante que fique assente. Como recompensa do seu esforço de aprimoramento moral, ascendem a um mundo de ordem mais elevada. Como punição, se obstinarem no mal, permanecem num mundo infeliz, é uma hipótese, ou encarnam noutro ainda mais primitivo do que aquele em que viveram a sua última existência e a que são impedidos de voltar. Entendido? Portanto, se de facto se transformarem, vão como recompensa para um mundo melhor do que o que estiveram, como punição, se obstinarem no mal, se não tiverem esta purificação, não é?
passam para um mundo, permanecem no mundo infeliz, ou então vão para outro ainda mais inferior do que viveram a sua última existência e não podem voltar ao anterior. E porquê? Porque têm uma missão a cumprir, não é? Nada disto. Então cá vamos à destinação da Terra e às causas das misérias humanas. Destinação da Terra foi o que Jesus nos prometeu, não é? O lugar. Vou preparar-vos o lugar. Muitos admiram-se por haver na Terra tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades, e concluem que a espécie humana é rudimentar. É verdade isto, não é? Ouve-se muitas vezes. Aqueles que pensam assim emitem um juízo restrito, porque não têm a visão alargada do conjunto. Na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Por isso, os Espíritos dão-nos a resposta a esta visão e a esta interrogação que muitas vezes fazemos. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Também já vimos isto. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem de assombroso desde que se leve em conta o destino da Terra e a natureza dos que a habitam. O homem deixa a Terra quando está curado das suas enfermidades morais, certo? Portanto, passa para outro mundo. E Allan Kardec, no capítulo 3 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, indicado em 1857, diz: a Terra é um mundo de expiação e provas, o que explica os sofrimentos de que padece a humanidade, que não são poucos. As guerras, a fome, as alterações climáticas que temos vindo a observar, não é? As doenças que são novas, Covid, SIDA e tantas outras, não é? Tudo isto mostra de facto a transformação que todos estamos a passar. Por isso, a transição planetária. A Terra deixará de ser um mundo de expiação para tornar-se um mundo regenerador, onde os espíritos encontrarão repouso depois do labor e novos progressos espirituais. Isto são palavras do próprio Allan Kardec, que escreveu anteriormente que a Terra era um mundo de provas e expiações no livro dos Espíritos, e depois, mais à frente, no outro livro, na Gênese, dá-nos então a conhecer que a Terra vai ser um mundo diferente, vai se transformar. Podemos ler e devemos ler esta obra que considero fundamental, que é a Transição Planetária, como já vos falei, do Divaldo Franco. Portanto, já há muito tempo, inclusivamente Santo Agostinho, também numa mensagem que aqui está mais à frente, escrita, e que Allan Kardec colocou neste capítulo, sobre a transição que a Terra está a sofrer. E vamos fechar os nossos olhos e imbuídos deste ambiente cheio de boas vibrações que nos envolve. Vamos agradecer uma vez mais ao nosso Pai, nosso Criador, e ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior,
oportunidade que temos nesta vida, nesta existência, de ter este conhecimento, de o partilharmos e refletirmos sobre ele. Quão importante isso será para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa transformação interior e, sobretudo, para a nossa caminhada para Deus, para a nossa caminhada no bem e no amor. Pedimos-te, Senhor, que nos acompanhes até às nossas casas, que nos abençoes, que abençoes os nossos lares e os lares de toda a humanidade. E que nos tragas a paz e a harmonia, para que possamos viver como irmãos esta fase atribulada do nosso planeta, sempre sob a tua orientação, querido Mestre. Muito obrigada e fica connosco. Graças vos damos por tudo, Senhor.